Chegamos para mais um episódio do Correspondente Médico. Dr. Fernando Gomes, vamos em frente para mais informações. É isso aí, vamos em frente, Elisa. E já querendo a sua participação, viu? Hashtag Correspondente Médico. Hoje a gente vai falar, entre os assuntos, sobre Alzheimer. Você tem alguma dúvida sobre a doença? Tem algum caso de Alzheimer na sua família? Alguém tem essa doença degenerativa? Mande sua questão, participe, vai lá no Twitter e marca a gente, hashtag Correspondente Médico. Porém, entretanto, antes de falar de Alzheimer, a gente começa o quadro falando sobre uma das variantes da Covid que está, infelizmente, se espalhando pelo mundo. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature sugere que pacientes infectados pela variante britânica podem ter um risco de aproximadamente 60% a mais de morrer. Isso quando compara com os que contraíram as outras versões do coronavírus. Essa mutação tem vários casos confirmados aqui no Brasil e esse estudo analisou um banco de dados com mais de 2 milhões de testes positivos de Covid-19. Esses testes foram realizados na Inglaterra entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano. Além deles, também foram levados em consideração quase 18 mil mortes em decorrência da doença. Aqui no telão a gente tem algumas informações para poder passar para vocês. Vamos analisá-las juntos e depois compartilhar a dúvida aqui com o Dr. Fernando. Vejam só, nós temos aqui a tabela que mostra o número de homens e o número entre as mulheres. Na faixa etária de 85 anos ou mais, o número de homens que acabou se prejudicando por causa dessa variante foi de 17% até 25%. E na faixa etária entre 70 a 84 anos, vejam só, o número aumentou de aproximadamente 5% para mais de 7%, doutor. Antes da gente chegar aqui até as mulheres, que coisa, né? A gente vê que a variante ainda acaba causando uma gravidade maior da doença, que já é ruim, né, doutor Fernando? E a gente percebe, né, Elisa, que a ciência ela precisa ser feita e analisada com o passar do tempo. No início, quando se identificou a variante, observou-se que parecia não causar nenhum impacto diferente do ponto de vista clínico, talvez um aumento da questão da transmissão. Mas quando a gente analisa esses dados, a gente percebe que claramente na faixa etária dos idosos, principalmente, existe um aumento significativo que tem que ser levado em consideração. Pois é, aqui também entre as mulheres, vejam só, o número foi de 13% para mais de 19% quando a gente observa os riscos da variante britânica. Essas informações são em relação às mulheres com 85 anos ou mais. E o risco aumenta de quase 3% para mais de 4% nessa faixa etária aqui das mulheres entre 70 e 84 anos. Doutor, a gente já compreende que essa variante, principalmente a britânica, e levando em consideração esse estudo que foi feito na Inglaterra, ela pode causar um problema maior para as pessoas que são acometidas, né, que pegam a doença com essa variante. Só que do lado de cá, na prevenção, no cuidado, a gente vê que o beabá do cuidado continua sendo o mesmo, né? A gente não tem muita coisa para fazer. Sim, na verdade, quando a gente olha até o critério de eleger quem vai ser vacinado primeiro, levando em consideração os mais idosos, a gente percebe que estamos certos. O racional de se vacinar primeiro os mais idosos faz todo sentido, porque você imagina que acabou sendo claro e nítido que existe uma fragilidade maior nessa faixa etária com impacto em relação a essa variante. Então, a ideia de que os mais velhos precisam estar preservados, evitar o contato com o coronavírus, principalmente em relação a essa variante, e, sobretudo, terem acesso à vacinação, faz todo sentido. Muito bem, vou trazer aqui mais um assunto para a gente, porque temos muitos temas, ainda falando sobre Covid-19, mas atenção com um exemplo de esperança que a gente traz aqui para vocês. Depois de baterem um recorde de vacinação diária, os Estados Unidos anunciaram uma queda de 22% nas mortes. Puxa vida, uma notícia boa aqui para a gente, hein, doutor? O país já vacinou mais de 1/5 da população e mais de 2 milhões de doses de vacinas são aplicadas todos os dias, cumprindo então a meta do plano de governo de Joe Biden. Doutor Fernando, nós estamos observando então a rapidez nos Estados Unidos, já expusemos aqui no quadro também a questão de Israel, que está numa velocidade tremenda com a vacinação e já começando a colher alguns resultados positivos. O caminho aqui no Brasil
deve ser o mesmo, né? A diferença é o tempo que a gente vai levar para conseguir vacinar tanta gente. Sim, o caminho é esse, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que os Estados Unidos atingiu a imunidade de rebanho, mas Israel parece que está bem próximo disso se tornar uma realidade. E observando como está a evolução da questão da pandemia nesses países, é interessante para servir como modelo, de fato, para a gente continuar seguindo, entendendo que o nosso objetivo maior é conseguir vacinar o maior número de pessoas e, até lá, apesar da vacinação, manter todas as medidas que nós já sabemos, Elisa, de distanciamento social, higiene e etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam mais de um imunizante. Eles têm o imunizante da Pfizer, eles também agora começaram a utilizar o chamado Janssen, né, que é a vacina da Johnson & Johnson. Então, a gente vê que essa caminhada na utilização de mais de uma vacina é a natural em boa parte do planeta, né, doutor? Até porque eles precisam ter mais de uma frente de trabalho, assim como aqui no Brasil, com a Coronavac e a vacina de Oxford. Sim, se a gente entender que a pandemia ela é mundial, a gente precisa de vacina para vacinar todas as pessoas do mundo, porque até mesmo o próprio transporte aéreo, que a gente, enfim, podia usufruir de uma forma tão livre no passado, para que tudo isso volte a ser contemplado, é importante que todas as pessoas de todos os países possam ser, na verdade, imunizadas. Então, sim, mais do que uma vacina, muitas vezes vai ser utilizado como forma de atingir a maior cobertura possível de toda a população. Doutor Fernando, o senhor falou agora há pouco da imunidade de rebanho, que parece um sonho, né, tão distante. Mas, de fato, para a imunidade de rebanho ocorrer, o que é preciso? É preciso que quantos % da população estejam vacinados? É dito que de 70% a 90% da população precisa estar imune, é bem alto, de modo que o vírus ele perde a sua força de transmissão. Então, ele vai ter contato com uma pessoa que já está imunizada, ele acaba não provocando a doença, a gente sabe que isso impacta numa carga viral menor, a chance de transmitir, apesar de existir, ela reduz bastante e aquele efeito cascata que a gente acaba percebendo do ponto de vista clínico, com tantas pessoas contaminadas, acaba reduzindo. Então, dessa forma, você consegue controlar a circulação do vírus sem necessidade de ficar todo mundo dentro de casa. Imunidade de rebanho. Quando será que isso vai acontecer aqui no Brasil, hein? Você tem alguma dúvida para mandar para a gente sobre Alzheimer? Porque a gente chegou agora no momento de falar sobre essa doença. Alguém na sua família sofre de Alzheimer? Essa que é uma doença degenerativa que atinge mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. É muita coisa, hein, gente? Só que a ciência que não para, né? Os pesquisadores que estão a todo vapor, a ciência está avançando e descobrindo maneiras de combater essa doença. Veja só, um remédio produzido por uma farmacêutica americana promete eficácia para retardar o declínio das funções cognitivas em até 32%. O resultado é de um estudo que incluiu mais de 250 pacientes com Alzheimer sintomático precoce. Os resultados foram analisados durante 76 semanas e esse declínio foi registrado todos os dias. Doutor Fernando Gomes, parece ser uma baita notícia. Como, de fato, esse remédio funciona dentro da cabeça de quem tem essa doença? A pessoa que tem Alzheimer, ela tem na intimidade microscópica do órgão, nos neurônios, depósitos de proteínas, como o beta-amiloide e tal, que acabam atrapalhando o funcionamento do neurônio e levando à sua disfunção e morte. Esse medicamento ele tem como prerrogativa ser um anticorpo contra essa proteína beta-amiloide e, dessa forma, ele freia a evolução desse depósito. Isso na intimidade microscópica do órgão. E quando a gente faz a análise, como foi apresentado nesse trabalho, clínica da evolução da cognição, que é toda essa capacidade que a gente tem de manifestar a inteligência e também da memória, notou-se que em 1 ano e meio houve uma redução sensível e um freio na evolução da doença. Elisa, não é a cura da doença ainda, mas essa é uma notícia extremamente positiva. Então, de 257 pessoas que foram envolvidas no estudo, 126 receberam placebo para verificar se simplesmente o ato de dar alguma coisa não poderia provocar algum impacto e 131 receberam a droga, que é uma droga endovenosa. 32% tiveram uma redução do declínio cognitivo no período de 1 ano e meio, né? Mostrando que é um número expressivo. A gente sabe que a doença de Alzheimer ela evolui, ela provoca sofrimento, principalmente na família, nos cuidadores. Então, é extremamente importante para garantir qualidade de vida na pessoa que, de repente, chegou aí na terceira idade e pode ainda usufruir esse bem-estar com seus familiares. Doutor, o que seria exatamente reduzir o declínio da cognição? A gente está falando de quê exatamente? A gente está falando do seguinte: existe uma velocidade em que a pessoa vai perdendo suas habilidades de memória, de atenção, de linguagem,
de praxias, que são habilidades de fazer coisas. E cada pessoa acometida por essa doença tem um tempo diferente de ir aparentando esses sintomas. O que a gente sabe mais ou menos que a doença ela vai se manifestar na sua evolução até chegar no óbito, mais ou menos de 8 a 10 anos. Então, existe uma evolução que pode ser freada e, por exemplo, com medicamentos como esse, além de, obviamente, outras terapias, como a reabilitação neuropsicológica e outros medicamentos que tratam os sintomas que acabam fazendo com que essas pessoas apresentem sofrimento. Quando a gente fala essa redução de 32%, o que se quer dizer é que você garante para a pessoa pelo menos meio ou um ano a mais de sobrevida numa situação normal. Isso é o começo do estudo, né? Um estudo feito em fase 2, mas ele já mostra para a gente uma alternativa que vai ser incorporada, sem sombra de dúvida, no arsenal do tratamento das pessoas que apresentam Alzheimer. Lembrando que no nosso país, Elisa, cerca de 1.200.000 pessoas têm o diagnóstico, segundo as estatísticas da Associação Brasileira de Alzheimer. Por isso a importância de falar sobre isso, hein? Renato está fazendo aqui uma pergunta. Pode um caso de Alzheimer não evoluir por 10 anos? Ou, de repente, pode ser confundido com diagnóstico de demência alcoólica ou outra coisa parecida, doutor? Pode. Esse é um tema bastante complexo e quando você recebe um paciente no consultório para avaliar, ele precisa ser submetido a uma série de exames e avaliações neurológicas, inclusive. Porque muitas vezes as doenças se misturam e se complementam, infelizmente. Então, a pessoa tem uma demência cerebrovascular, que é aquela causada por pequenos derrames que vão acontecendo no decorrer da vida, derrames pequenininhos, mas que no decorrer de um tempo acabam prejudicando o órgão. E junto com isso também ela tem a doença de Alzheimer. Ou a pessoa tem algum outro tipo de questão, como por exemplo ele falou da demência alcoólica, o indivíduo que acabou tendo o hábito da ingestão de álcool a longo prazo e acabou acometendo o órgão. Quando chega na terceira idade, você vai fazer a avaliação, se realmente existia doença, o órgão pode ter sofrido um impacto importante. Doutora, a gente precisa trazer o próximo tema, mas quando a gente fala de Alzheimer é uma loucura o que chega de mensagem. O Carlos Luiz está um cadinho mais esperançoso do que esse assunto que a gente trouxe. Ele pergunta o seguinte: já existe algum medicamento capaz de reverter o Alzheimer na fase inicial, doutor Fernando? Na verdade, não existe ainda, né? A gente tem fé que no futuro, talvez com mais conhecimento da parte genética e dos precursores clínicos que possam nos dar sinais e sintomas precocemente, e talvez a gente tenha esse caminho. O que a gente sabe é que ter um estilo de vida saudável favorece que o órgão aguente o impacto de uma doença de uma forma mais branda no futuro. E principalmente, né, utilizar o cérebro sempre. Conforme você se desafia em diversas áreas da vida, não simplesmente aquilo que você gosta de fazer, Elisa, mas outras coisas também, como, por exemplo, aprender mais de um idioma, aprender a dançar, cantar, trabalhar com afinco, ter curiosidade, descansar, fazer atividade física, o cérebro responde de uma forma mais favorável, pelo menos reduzindo o impacto de uma doença que acaba avassalando tantas pessoas. Muito bom, respondido então para você que mandou a sua participação. Agora, para encerrar o quadro de hoje, a gente tem mais uma boa notícia, um destaque do nosso site, CNN Brasil. A cantora Gal Costa, de 75 anos, entrou para a lista de famosos que foram vacinados contra a Covid-19. Ela fez sucesso nas redes sociais, viu? Quando compartilhou uma foto com o cartão de vacinação. Pusemos aqui no último episódio Gilberto Gil andando com fé, que a fé não pode falhar. E agora a Gal Costa aqui para a gente poder encerrar com bastante esperança e mais uma mensagem de que vai passar. Em breve tudo passa, exemplo aqui de mais uma grande artista da música brasileira também vacinada. Doutor Fernando Gomes, o senhor que também já está imunizado, obrigada por mais um dia, viu? Obrigado a você, Elisa, e pessoal, se cuidem e até breve. Obrigada pela participação de sempre aqui neste que foi mais um Correspondente Médico.